toda a intenção comercial de Portugal, todos os portugueses que queriam alguma aventura estavam indo para a Índia, né? Não tinha gente quase para vir para cá. Quando Portugal começou as tentativas de colonização do Brasil, 1502 mais ou menos, a coroa tentou colocar feitorias, né? Então os pontos principais do litoral eram colocados fortes para tentar o povoamento local. E isso não deu certo, porque a distância é enorme e porque não tinha equipamento, né? Material, não tinha infraestrutura para fazer o povoamento. E mais, os povos que habitavam aqui, né, na costa atlântica, eles estavam num estado quase que neolítico, eles viviam num estado muito primitivo de civilização. Então, em 1534, o governo português colocou o sistema de capitanias hereditárias. Deixa eu contar uma coisa para vocês sobre o panorama histórico daquela época, bem rapidinho. No Brasil Colônia existiam as tais capitanias hereditárias. Sabe aquele sistema que dividia o país em grandes faixas, era administrado pelo próprio dono, que normalmente era um nobre, e que era passado de pai para filho? Eram 14 faixas de terra divididas horizontalmente, né, em todo o território português na América, que ia do litoral até a faixa do Tratado de Tordesilhas. Então, 12 pessoas da nobreza portuguesa receberam faixas de terra, né? 2 pessoas acabaram recebendo 2 capitanias cada um, e com a proposta delas se responsabilizarem pela colonização dessas faixas de terra. Então era muito simples para o governo português, né? Ele lavou as mãos de qualquer responsabilidade e custo, principalmente sobre o povoamento das terras recém-descobertas, e deu à nobreza uma grande oportunidade de começar vidas novas em outras terras. Estabeleceram cada um na sua faixa de terra e eles tinham a obrigação de fundar uma vila inicial, que era sempre no litoral. Dessa vila começaria o povoamento então de toda a capitania. Elas acabaram por não seguirem adiante por conta da extensão da terra administrada, era muita terra, então sem comunicação, sem tecnologia, sem material, isso tudo dificultou demais. Talvez a única que deu certo foi a do Duarte Coelho lá em Pernambuco. Por quê? Porque ali os portugueses conseguiram implantar um projeto que já estavam dando certo lá na Ilha da Madeira, que era de plantar açúcar. E aquela região do Massapé nordestino, né, da zona da mata, era muito propícia. Então, desde dali da Baía de Todos os Santos, subindo até Recife, foi um local onde deu certo, né, o projeto nesse modelo aí, né? Mas o restante não deu, né? Na prática, essas capitanias não funcionaram muito bem. As únicas que realmente vingaram foram a de Pernambuco e a de São Vicente, que inclusive é a que interessa pra gente. A capitania de São Vicente, ela tinha 2 faixas, né? Uma primeiramente povoada e outra que engloba a parte ali do Rio de Janeiro, que foi adicionada depois como capitania de São Vicente. No meio tinha uma faixa pequenininha de terra que era a capitania de Santo Amaro. Dentro da capitania de São Vicente existiam várias vilas, tipo a de São Paulo de Piratininga. Então Minas Gerais nem sonhava nessa época em ser um território. Tudo fazia parte do mesmo bolo. Na prática acabava sendo uma grande mistureba, porque você, quando não tem um traçado geográfico delimitado, você não tem o governo mesmo atuando, você perde as fronteiras, você perde a posse e acaba cada um cuidando do seu pedaço, gente chegando de fora e pegando o outro, e assim surge o povoamento desordenado do Brasil, que até hoje, né, não é nada delimitado. A promessa de ficar rico da noite para o dia transformou essa região em terra de ninguém. Era chegar e levar, sem falar nas vantagens sobre o comércio que começava a se instalar. A notícia se espalhou muito rápido
E os portugueses passaram a vir muito para essa região e outros portugueses que também moravam em outras capitanias. Então o pessoal da capitania da Bahia, capitania do Espírito Santo, o pessoal que estava mais no nordeste do Brasil acabou vindo também. Só que esse pessoal, eles eram muito mais chegados à coroa portuguesa do que os paulistas. Os comerciantes vendiam as suas mercadorias para essa nova comunidade que estava se formando. E esse fácil acesso ajudou muito na influência que eles passaram a exercer. E isso irritou os paulistas. E o que aconteceu? Com o ciclo do ouro, no final do século XVII, os paulistas, que foram quem descobriu as minas, eles achavam que eles tinham posse e eles tinham direitos extras sobre a exploração do ouro. Porque eles que fizeram todas as expedições, eles que encontraram e tal. Uma das regras das capitanias era de que seus donos tinham total direito à exploração dos recursos naturais daquelas terras. E como foram eles que encontraram Eldorado, rolava uma exigência de domínio total do território. Existiu uma luta, uma disputa muito grande entre os próprios paulistas, porque os paulistas chamados taubatianos, de Taubaté, da região de Taubaté, brigavam, disputavam com os paulistas do Vale do Tietê, ou seja, dos campos de Piratininga, do Vale do Tietê. Eles disputavam quem tinha descoberto então o ouro na chamada região aurífera. Bom, quando então os chamados reinóis, aqueles lusitanos portugueses que chegavam para ocupar essa região, e com eles outras pessoas de outras regiões do Brasil, principalmente do Nordeste e fluminenses, começaram a entrar nessa região para buscar ouro, né? Então, nesse processo, tanto os paulistas taubatianos quanto os do Vale do Tietê se uniram, os filhos da capitania de São Vicente se uniram então contra os chamados intrusos. Então você mistura tudo. Português que acabou de chegar de Portugal, português que já tinha chegado faz tempo, gente de outras capitanias, tudo que não era paulista. E eles tinham mais dinheiro e eles eram em maior número e tinham o apoio da coroa. E esse grupo passou a entrar em atrito pela exploração das minas. Os paulistas acabaram pegando em armas para defender as minas e os outros grupos também. Então eles ficavam mexendo